1 bilhão e 70 milhões de católicos no mundo inteiro têm um novo Papa, Bento XVI. É o cardeal alemão Josef Ratzinger, de 78 anos. Ele acaba de encerrar com uma missa o conclave que o elegeu. Diante dos cardeais, o Papa prometeu prosseguir a obra iniciada pelo antecessor João XXIII, o Concílio Vaticano II, e a ação ecumênica de João Paulo II. Sob os afrescos de Michelangelo e Rafael na Capela Sistina, a missa concelebrada pelos cardeais Sodano e Trujillo foi transmitida ao vivo pela televisão. No discurso de agradecimento, Bento XVI lembrou que João Paulo II deixou uma igreja mais livre e mais jovem, que olha com serenidade o passado e não teme o futuro, e que sua primeira tarefa como Papa será unir todos os cristãos. Essa, disse o Papa, é a sua ambição. Este é o seu dever. É o que mostra de Roma a correspondente Ilse Scamparini. A primeira missa do Papa Bento XVI foi rezada hoje na Capela Sistina, o lugar onde ontem Josef Ratzinger foi eleito pontífice. Bento XVI carregava a mesma cruz que foi usada por João Paulo II. O Papa eleito diz que vive dois sentimentos contrastantes, o de se sentir inadequado ao cargo de sucessor do apóstolo Pedro, mas também uma profunda gratidão pela tarefa confiada por Deus. A missa foi ouvida na Praça São Pedro pelo alto-falante, na praça onde a memória do dia de ontem ainda é muito viva. Na sua primeira aparição pública como Papa eleito, Josef Ratzinger deu a primeira bênção Urbi et Orbi para Roma e o mundo. Bento XVI concedeu uma indulgência plenária, ato que garante a absolvição dos pecados dos católicos, que em 2 dias terão que se confessar, assistir a uma missa e comungar na intenção do novo Papa. O pontífice eleito pediu que os fiéis rezassem por ele e se apresentou como um humilde servo do Senhor. Desde 81, o Papa eleito era o homem da doutrina da Igreja Católica. Foi o teólogo de João Paulo II. As posições severas do cardeal Ratzinger ficaram conhecidas. Condenou a ordenação de mulheres, o casamento entre homossexuais e a discussão sobre o fim do celibato. Na cerimônia de enterro de João Paulo II, Ratzinger falou da sua preocupação com o que chamou de ditadura do relativismo. Criticou as doutrinas transitórias e afirmou que a fé não é um modismo. Entre os jornalistas foi sempre reconhecido como um homem cordial, de mente brilhante, com senso de humor e com grande capacidade de autoironia. Não se recusava a responder nenhuma pergunta, por mais provocativa que fosse. As perguntas não o incomodavam. Alguns especialistas explicam por que o Papa Ratzinger teria escolhido o nome de Bento XVI. Uma das respostas é a sua devoção a São Bento. O fundador da Ordem Beneditina, no século VI, tinha como norma a oração e o trabalho. O guardião dos manuscritos da Igreja se refugiou no Monte Cassino para manifestar repúdio à vida mundana, à crise moral daquele período. O último Papa a se chamar Bento comandou os católicos entre 1914 e 1922. Bento XV tentou evitar os conflitos da Primeira Guerra Mundial, conversando com os países beligerantes. Não conseguiu. Se absteve durante a Primeira Grande Guerra. Morreu defendendo a paz. Alguns historiadores hoje dão a Bento XV a classificação de Papa moderno, ainda que ele tenha condenado o modernismo. Josef Ratzinger vem de uma família de agricultores muito católica. Os pais foram antinazistas. O Papa eleito nasceu em 16 de abril de 1927, na cidade de Markt, na Baviera. Em sua biografia, conta como foi forçado a se juntar à juventude de Hitler quando era seminarista. Em 1951, foi feito sacerdote. Comandou a Diocese de Munique até assumir a Congregação para a Doutrina da Fé em 1981. Como prefeito da doutrina, impôs silêncio ao teólogo brasileiro Leonardo Boff, um dos líderes da teologia da libertação. Hoje os vaticanistas se perguntam como será a era Ratzinger. Alguns acreditam que o pontificado de Bento XVI defenderá a paz e entrará em conflitos com os hábitos da sociedade contemporânea. Mas os especialistas também reconhecem que na história dos papados, os pontífices costumam surpreender.
Um homem inteligente, um dos teólogos mais brilhantes do Vaticano. É como os representantes da Igreja Católica no Brasil veem o novo Papa. Mas as ideias de Bento XVI provocam controvérsia entre alguns religiosos. Aqui, o cardeal alemão Joseph Ratzinger ficou mais conhecido por combater a teologia da libertação. Nós vamos agora a São Paulo, onde está César Tralli. Tralli, por enquanto, fiéis e religiosos só têm um pedido a fazer a Bento XVI, que viaje pelo mundo como seu antecessor. Pois é, Renata, e todo mundo quer ver Bento XVI aqui no Brasil também, né? Mas os clérigos lembram que ele já é um homem com quase 80 anos e dificilmente repetirá as viagens de João Paulo II. Os estudiosos da religião católica concordam que a escolha rápida, em apenas 2 dias, do Papa Bento XVI, mostra que a Igreja já definiu o caminho que quer seguir no século XXI. Foi muito rápido. Isso é muito bom, porque é sinal que a igreja tem um coração só, a igreja está bem unida. As coisas da igreja serão com ele muito firmes, porque ele é um teólogo, sempre cuidou junto com o Papa João Paulo da disciplina, da teologia, da doutrina. Isso é uma coisa que é seguro. Agora, o que a gente espera é que ele faça como o Papa João Paulo, seja pastor, seja missionário, que ele venha ao Brasil. As questões da fé, não abre mão, a defesa da vida. Ou vocês esperariam que o Papa um dia fosse a favor do aborto, por exemplo? Não vai, nunca. A figura do cardeal Ratzinger durante todo o papado de João Paulo II foi uma figura inspiradora, por exemplo, dos documentos mais duros que esse papado elaborou. O documento condenando o feminismo. Para nós, mulheres, eu creio que o anúncio desse papado é um anúncio de tempos bastante sombrios. Como um grande pacificador, um grande evangelizador e, ao mesmo tempo, um homem, como todos nós cristãos devemos ser, sensíveis às questões sociais, aos dramas humanos, às carências humanas. O papado de João Paulo II foi marcado pelo aprofundamento do diálogo com outras religiões. Ele foi o primeiro papa a pedir perdão pelos crimes cometidos contra os judeus, por exemplo. Aqui no Brasil, os representantes de outras crenças receberam a eleição de Joseph Ratzinger com um misto de esperança e desconfiança. Esperança de que as realizações de João Paulo II sejam aprofundadas e desconfiança por causa das posições conservadoras do novo papa. No templo budista, a esperança é que a igreja se renove a cada pontificado. Mas a monja não esconde a preocupação com a eleição do cardeal Ratzinger, considerado conservador. A situação das mulheres na igreja, a situação dos anticoncepcionais, vai ser mantida essa mesma política? Essa mesma instrução? Este rabino da comunidade Shalom de São Paulo acredita que faltou sintonia entre a escolha da igreja e os anseios da sociedade. Muitas pessoas estão desesperadamente atrás de um pastor. E em vez de um pastor, colocaram um guardião de fé. E eu não sei se quando uma pessoa quer abrir o coração, está a fim de ouvir doutrina. Ela quer alguém que possa ajudar, que possa guiar, que possa inspirar. Entre os muçulmanos, a maneira como o novo Papa vai tratar o conflito no Oriente Médio é crucial. O representante da comunidade islâmica no Brasil acredita que Bento XVI vai lutar contra as guerras religiosas. Acredito que ele vai se envolver um pouco mais e vai avançar nessa questão, principalmente por ser uma questão não regional mais, mas sim uma questão mundial e de interesse de todos. O diálogo que o novo Papa terá com as religiões é uma incógnita para os líderes religiosos brasileiros. Todos esperam a continuidade da política de aproximação promovida por João Paulo II, que chegou a declarar que as igrejas eram irmãs. Mas lembram que quando cardeal, Joseph Ratzinger fazia questão de dizer que a supremacia pertence à Igreja Católica. Este reverendo da Igreja Presbiteriana prevê uma convivência mais difícil. Naquela compreensão da aproximação dessas duas grandes igrejas no mundo, acredito que nós teremos mais dificuldades do que já tivemos. A compreensão geral é que haverá realmente um fechamento por parte da Igreja Católica. Os ortodoxos, que há 2000 anos se separaram dos católicos romanos, temem que a Igreja de Ratzinger tente conquistar fiéis no Oriente. O Oriente não precisa de missionários para cristianizá-lo, porque o Oriente já foi cristianizado muito antes do Ocidente. O cristianismo nasceu lá. Mas nem todos preveem ruídos no diálogo interreligioso. As portas abertas pela Igreja de João Paulo II dificilmente serão fechadas. Nós, judeus, esperamos que o novo Papa seja
assim como o foi o seu antecessor, um defensor da paz, um defensor do diálogo interreligioso e da união entre todos os povos. De acordo com os especialistas, Joseph Ratzinger foi escolhido e preparado por João Paulo II para ser o sucessor do Papa. Quando era cardeal, Ratzinger chegou a pedir em 3 ocasiões para ser aposentado e todas as vezes o pedido foi negado. Ao escolher o nome de Bento XVI e não de João Paulo III, Miriam, o pontífice dá sinais de que vai conduzir um papado de maneira independente, né? Não sei, vamos ver, eu acho que, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu acho que ele vai viajar sim, ele tem quase 80 anos, mas ele está muito bem, né? Está com disposição. Ele está com uma cara de pessoa muito saudável. O que católicos e não católicos se perguntam agora é se a ala conservadora, representada por Joseph Ratzinger, tem as respostas para as aflições do mundo. Uma das contradições mais dramáticas que essa corrente da igreja enfrenta é na África. Há 39 milhões de aidéticos no mundo, 64% na África, ou seja, 25 milhões. No ano passado, 5 milhões se infectaram e na África morreram 2 milhões e 300 mil só no ano passado. E foi justamente no continente onde o catolicismo mais cresceu nos últimos anos, saiu de 1% para 16%. O que a igreja, que agora confirma a sua visão conservadora, tem a dizer aos 138 milhões de católicos africanos? Que eles não se protejam? João Paulo II era conservador, mas fez sucesso não por isso, mas por ter tirado o papado de dentro do Vaticano, indo para os países. Quando saía, ele não ficava apenas no conforto dos palácios de governo. Pelo contrário, no Brasil subiu o Vidigal, foi ao Nordeste no verão, andou em rua sem calçamento. O novo Papa terá que fazer esse mesmo esforço de aproximação. Mas não bastará isso. O que se esperava é que a Igreja Católica pudesse, enfim, no século XXI, começar a discutir algumas questões. Não o aborto, que é um assunto controverso em qualquer religião, mas a presença das mulheres, por exemplo. O que a igreja está dizendo há 2000 anos às mulheres, e deverá repetir de agora em diante, é que metade da humanidade é inferior e não terá espaço jamais no clero e nas decisões da igreja. Uso da camisinha, ordenação de mulheres, celibato e veto às pesquisas científicas que salvam vidas, como as células-tronco, são valores que podem ser rediscutidos. Os princípios cristãos é que são doutrina imutável. O pensamento religioso progressista consegue ver essa diferença entre esses valores mutáveis e a doutrina imutável. O conservador Tralli, eu acho que não consegue. Pois é, Miriam, tanto que no texto do sermão que ele leu na missa de abertura do conclave, o então cardeal Joseph Ratzinger afirmou que não é adulta a fé que apenas segue a moda, mas a moda atrai fiéis. Portanto, Renato, são grandes os desafios do novo Papa, né? Agradar aos católicos, conseguir novos seguidores, enfim, os desafios estão aí. São enormes, mas muitos especialistas consideram que este será um papado de transição, Tralli. Daqui a pouco, a reação na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e na América Latina, à eleição de Bento XVI. Os correspondentes da Globo mostram o que muda na relação do mundo com o Vaticano. A gente volta já. Aqui dos Estados Unidos, a discussão sexual mais importante. Filipinas, a maior nação católica da Ásia, celebra a eleição de um Papa conservador. Nos Estados Unidos, o presidente George Bush elogiou a escolha do novo Papa, mas a decisão desagradou a maioria dos católicos americanos. É o que mostra a correspondente Heloísa Vilela. Voltando à Casa Branca depois de uma visita a Illinois, o presidente George Bush elogiou a escolha do Vaticano. Disse que ficou emocionado com o sermão de Joseph Ratzinger no enterro de João Paulo II. Foi incrível, tocou meu coração, disse o presidente. Bush afirmou que vai rezar pela saúde e pela sabedoria de Bento XVI, um Papa que assume a liderança da igreja, contrariando a opinião da maioria dos católicos americanos. De acordo com uma pesquisa, 55% são a favor da ordenação de mulheres e 63% aprovam o casamento de padres, medidas que Ratzinger condena.
O Papa alemão criticou no passado uma das cantoras mais populares dos Estados Unidos. Disse que Madonna confundiu a identidade sexual de homens e mulheres. Para os católicos aqui dos Estados Unidos, a discussão sexual mais importante hoje é outra. Os fiéis ficaram decepcionados com a resposta do Vaticano ao maior escândalo da Igreja Católica, o abuso sexual de crianças. Na Ásia, continente de diversos conflitos religiosos, a eleição de Bento XVI foi saudada pelos católicos, como mostra a correspondente Sônia Bride. A eleição do novo Papa foi anunciada durante a missa na Catedral de Manila, nas Filipinas, a maior nação católica da Ásia. Os fiéis acreditam que o Papa Bento XVI vai seguir as linhas traçadas por João Paulo II. Tenho certeza de que o Papa Bento XVI vai representar a continuidade do trabalho, liderando 1 bilhão e 100 milhões de católicos através dos desafios do milênio, disse a presidente católica Glória Arroyo. Ela tenta negociar a paz com os guerrilheiros da minoria muçulmana e recebeu a notícia ao lado do presidente Pervez Musharraf, do Paquistão, onde os cristãos são minoria e estão em constante confronto com a maioria muçulmana. Para ele, o Papa pode ter papel importante, ajudando a criar um ambiente melhor na resolução dessas disputas. Uma missa dedicada ao novo Papa no convento que foi a casa de Madre Teresa em Calcutá, na Índia. A nova madre das missionárias de caridade disse ter certeza de que Joseph Ratzinger é um bom homem e será um Papa maravilhoso. Os analistas acreditam que a eleição de um Papa conservador não ajuda na aproximação da China com o Vaticano. Mas hoje a Igreja Católica Patriótica, ligada ao governo, e a Conferência Nacional dos Bispos da China mandaram uma mensagem conjunta parabenizando o novo Papa pela eleição e fazendo quase um pedido. Em nome do trabalho redentor de Jesus, esperamos sinceramente que o Senhor melhore as relações do Vaticano com a China. O escolhido pelos cardeais não veio como alguns esperavam da América Latina, mas não houve decepção. A eleição do novo Papa foi celebrada por todo o continente. Em Santiago, os chilenos acompanharam o anúncio por um telão no centro da cidade. Bento XVI foi aplaudido pela multidão. Na Catedral de Buenos Aires, homenagem com o badalar dos sinos. Os argentinos se preocupam com o papel político do líder da igreja. Sinos também no México. O presidente Vicente Fox convidou o novo Papa a visitar o país. Até na Havana de Fidel Castro houve festa ao som da inconfundível música cubana. Na França, um dos países europeus mais importantes da história da Igreja Católica, a escolha do novo Papa levou centenas de fiéis à Catedral de Notre-Dame. De Paris, o correspondente Caco Barcelos acompanha a repercussão na Igreja francesa. O presidente da Conferência Episcopal, o arcebispo de Bordeaux, agradeceu à terra alemã por ter dado um filho ao Vaticano e ao mundo inteiro. E o arcebispo aqui de Paris, Ricardo Van Troyes, destacou a rapidez do conclave. Isso significa que houve unanimidade e consenso. E, na opinião dele, Ratzinger é o Papa ideal para o futuro da unidade cristã. Bento XVI, claro, é manchete hoje nos principais jornais internacionais. Na Alemanha, Süddeutsche Zeitung, em latim, Bento XVI reza sua primeira missa. Ainda na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, Joseph Ratzinger é o novo Papa Bento XVI. Corriere della Sera, na Itália, a primeira missa do Papa Bento XVI. New York Times, cardeal alemão é eleito novo Papa. No inglês The Guardian, Ratzinger é o Papa Bento XVI. Na Europa, Herald Tribune, corrida ao Vaticano para saudar novo líder religioso. Na França, Le Monde, Bento XVI, sucessor de João Paulo II. Clarim, na Argentina, Bento XVI, o eleito. Daqui a pouco, a Baviera de Bento XVI. E uma entrevista ao vivo com o abade do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, Dom Roberto Lopes. O Papa Bento XVI vem do sul da Alemanha, católica, tradicionalista, conservadora. A pequena cidade na Baviera, berço do novo Papa, é bastante diferente de cidades cosmopolitas como Berlim e Frankfurt. De Munique, capital da região bávara, o enviado especial da Rede Globo, Marcos Uchoa, mostra como o Papa alemão divide opiniões no país. É uma
uma cena que representa bem a Alemanha. A bandinha tocando, muita gente alegre bebendo cerveja. E com razão. Na cidadezinha de Markt am Inn, onde o novo Papa nasceu, a comemoração era intensa. A partir de ontem, ela entrava no mapa religioso do mundo e peregrinos e turistas devem trazer curiosidade e dinheiro para a cidade. Perto dali, em Regensburg, o irmão mais velho de Joseph Ratzinger teve uma reação mais discreta. Georg Ratzinger disse que estava surpreso, e não de uma maneira positiva. Que ele tinha certeza que o resultado seria diferente, mas que já que Deus decidiu assim, o irmão dele tem que aceitar. Não só ele. Na Alemanha, as reações são de vários tipos. No Bild, o tabloide que é o jornal mais vendido do país, aliás, da Europa, a manchete era: "Nós somos Papa". Nem tanto assim. Essa mulher diz que, na opinião dela, Ratzinger é muito velho para ser Papa e que a Igreja Católica não pode progredir se sempre olha para o passado. Já esse homem diz que é bom que seja um Papa alemão, especialmente sendo da Baviera, porque ele se lembra de Ratzinger do tempo que ele era arcebispo de Munique. Aqui em Munique, que deveria ser a base de apoio de Ratzinger, na Alemanha, existe controvérsia. No resto da Alemanha, que é menos católica e mais protestante, as reações também são educadas, de apreço, não de euforia. O presidente da Alemanha, Horst Köhler, cumprimentou Ratzinger, disse que os alemães sentem alegria e orgulho por ele. O líder do governo, Gerhard Schröder, disse que Ratzinger é alguém que conhece a igreja como ninguém e que ele é um digno sucessor de João Paulo II. Braço direito do antigo Papa, agora Bento XVI, tem força para pregar uma mensagem de manutenção dos princípios da Igreja Católica. Terá uma missão difícil. Em seu próprio país, ele vê uma realidade de divisão. Filho de um pai, José, de uma mãe, Maria, esse teólogo brilhante precisa agora ser igualmente bom como pastor de tanta gente. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, passado, presente, social-democracia, democracia cristã, um norte liberal, um sul conservador. 27 milhões de católicos, outros 27 milhões de protestantes. Aqui na Alemanha, Ratzinger não é uma figura de consenso, pois ele representa claramente um desses lados. Na Polônia, João Paulo II era adorado. Aqui na Alemanha, Bento XVI ainda tem que conquistar grande parte de seus compatriotas. E não é só na Alemanha que o catolicismo está dividido, a Europa também discute suas origens cristãs, inclusive no texto da nova Constituição, ainda não aprovado. Como o novo chefe da igreja vai... É o que era, ficou aberto a novas experiências religiosas. Numa época em que predomina o individualismo, os fiéis tendem a buscar também uma religião personalizada que se encaixe nas necessidades de cada um. É o que constatam os estudiosos, baseados em levantamento do último censo sobre a religiosidade da população brasileira. O maior país católico do mundo tem hoje 125 milhões de fiéis. Mas há pelo menos 5 décadas, outros pastores têm atraído o rebanho, dizem os números do censo do IBGE. Em 1960, 93% dos brasileiros se diziam católicos. No ano 2000, o percentual caiu para 74%. Já os evangélicos aumentaram em número. Em 1960, eram 4% da população. Já no ano 2000, chegaram a 15,4%. 26 milhões de fiéis nos templos. O crescimento dos evangélicos e o encolhimento dos católicos foi mais acentuado na década de 90. Em 1990, o então cardeal Joseph Ratzinger esteve no Brasil e já demonstrava preocupação com a diminuição do número de fiéis. Para este sociólogo, os grandes movimentos migratórios que aconteceram no Brasil a partir dos anos 70 colaboraram para o aumento rápido de fiéis nas igrejas evangélicas. No momento que saem e vão para uma grande cidade ou vão para outra região, elas rompem com os seus laços e elas se transformam naquilo que os sociólogos chamam uma multidão solitária. Elas têm que procurar uma identidade, elas têm que se reencontrar. E eu acho que aí as comunidades pentecostais, as pequenas igrejas pentecostais nas periferias, elas respondem muito a essa necessidade. Elas chamam a pessoa pelo nome, meu irmão, José, vem, Maria, vem. Há uma relação pessoal, ao passo que as grandes paróquias católicas são anônimas. Entre os teólogos não há estudos definitivos que expliquem exatamente por que o número de fiéis católicos tem diminuído no Brasil, mas existem suspeitas.
Os especialistas dizem que entre as causas desse fenômeno pode estar a insatisfação, a procura por um resultado mais imediato ou a simples curiosidade. A verdade é que os teólogos revelam, hoje, há muita gente montando a própria religião. E as peças vêm das religiões que já existem. Uma mistura de ritos e crenças que dentro de cada um parece resolver os conflitos da alma. O indivíduo pega elementos religiosos como se a religião fosse um grande mercado, né? Onde ele pudesse comprar uma coisinha aqui, outra coisinha ali e montar então a sua religião feita sob medida. Os especialistas concordam. Para aumentar o número de seguidores no século XXI, qualquer igreja terá que estar pronta para disputar esses fiéis abertos a novas experiências. Isso é democrático, isso é livre, eu acho que é um crescimento. As religiões tinham que aceitar isso. Elas tinham que aceitar que o pluralismo é doutrina da igreja. Ele deu a entrevista exclusiva à enviada especial da Globo News a Roma, Cristiane Pelágio. Dom Eugênio, o senhor é amigo pessoal de Joseph Ratzinger. O que nós podemos esperar do novo Papa? Ele acaba de falar na celebração da missa na Capela Sistina, que é um verdadeiro programa de trabalho. E é um programa entusiasmador. Eu creio que muitos podiam ocupar esse lugar, mas para continuar o trabalho de João Paulo II, ninguém melhor do que o cardeal Ratzinger. Primeiro porque ele é um homem extremamente delicado. Ele não é um homem duro, como aparenta alguns, afirmam alguns. Mas, por outro lado, ele é um homem profundamente preocupado para a doutrina que ele recebe para transmitir, e faz agora referência a este ponto. E outro aspecto, além da unidade doutrinária, por respeito à doutrina de Jesus Cristo, outra que ele amou profundamente a humanidade. Este que assume agora era o braço direito dele, pela posição que ele ocupava. E você vai ver daqui a pouco a mãe do brasileiro ferido no Iraque embarca hoje para o Oriente Médio. E os gols da Copa Libertadores da América.